Senão as pessoas vão te enganar. 2 de Coríntios, capítulo de número 3. 2 de Coríntios 3. Segunda carta do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu, pelo menos está registrada, duas cartas. Primeira de Coríntios e segunda de Coríntios, para essa igreja, né? Escreveu 14 até Hebreus, mas uma delas é segunda de Coríntios, que ele fala o seguinte no capítulo 3. Olha o que ele diz aí. O nosso tema de hoje é morte, ministério da morte e ministério do Espírito. Diz assim a Bíblia no versículo 1 em diante. Vamos amar a palavra. Começamos porventura outra vez recomendar-nos a nós mesmos, perguntando Paulo, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. Ele está fazendo uma comparação entre a lei, tábua de pedra, e a graça dentro do coração, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos, não que por nós mesmos, não pelo meu jejum, meu sacrifício, meu calo no joelho, nada disso, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Diga, vem de Deus. Agora, hein? O qual nos habilitou, o Deus, né? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga assim, nova aliança. Não da letra, letra quer dizer não da lei, mas do Espírito. Eu estou no versículo 6, Coríntios 2, 6, diz assim, o qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive, o Espírito dá vida. Versículo 7, se o ministério de morte, se o ministério da morte, essa palavra ministério da morte está se referindo à lei. A lei era a morte, ministério de morte. Versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedra? Não foi os mandamentos? Paulo chama os mandamentos gravado com letras em pedras, Paulo chama de ministério da morte, porque ninguém podia obedecer na íntegra, e as pessoas tropeçavam em um ou tropeçavam no outro. Por isso que Cristo reduziu os 10 para 2. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Deus, amar a Deus e ao próximo. Continuando a leitura,
Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, Paulo está falando que a lei teve muitos milagres, muitas glórias, a ponto de os filhos de Israel, ou seja, os judeus, não poderem fitar, estou no versículo 7, não poderem fitar, ou seja, não poderem olhar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que aquela glória desvanecesse. Por que a glória que estava sobre Moisés desvanecia? Porque Deus no Antigo Testamento, ele entrava no homem através do seu espírito, e depois ele saía do homem. Então, enquanto Deus estava no homem, havia uma glória, e quando Deus se retirava do homem, a glória se apagava. Vamos continuar, versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que o ministério da morte teve glória, o ministério do Espírito diz que maior glória. Por que maior glória? Porque no ministério da morte o Espírito usava, depois ele saía, o homem ficava sem a presença de Deus. No ministério do Espírito, o Espírito não sai, nós temos a presença de Deus todo o tempo na nossa vida. Então nós podemos executar coisas para Deus 24 horas nesta terra. Nós podemos ser uma glória para Deus 24 horas por causa do seu Espírito. O mesmo que fez o rosto de Moisés brilhar é o mesmo poder que está sobre a igreja de Deus hoje, amado. 8, versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Na outra Bíblia diz assim: como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Paulo faz uma pergunta: como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Paulo falou: como será? Como não será? Paulo está falando: como que vai acontecer com essa ministração através do Espírito que é glorioso? Versículo 9: porque se o ministério de quê? Da condenação. O que é o ministério da condenação? A lei, porque a lei fazia o que? A lei condenava. Paulo disse: pela lei, ninguém era justificado diante de Deus. Uns guardavam uma parte e outros tropeçavam em outra parte, e Tiago falou: quem tropeçasse em qualquer ponto da lei, era culpado de todos os pontos da lei. Então, se você guardasse 99 e perdesse um, você era culpado dos 100 na totalidade. Então era impossível, diga assim, impossível. Porque se o ministério da condenação, diga condenação, foi glória, diga assim, foi glória, e muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. Ou seja, a lei nesse tempo já não resplandece no nosso meio, diante da atual sobreexcelente glória. A lei diante da atual glória, ela não é nada. Paulo chama ela de sombra. Diga assim, sombra. É uma sombra. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual glória, sobre excelente glória. Porque, se o que se desvanecia, o que se desvanecia? A lei, ela desvanecia. Você vê que Moisés subiu, desceu com o rosto brilhando, com uma luz, e ele botou o véu, porque a luz era tão forte que as pessoas não podiam olhar para ele, mas conforme ia passando os minutos, as horas, aquela luz, aquela glória foi desaparecendo, até o ponto de ele poder tirar o lenço do rosto, que o rosto dele já estava normal. Só que essa glória está em nós. Quando as pessoas olham para nós, ela tem que ver essa glória de Deus na nossa vida.
11, 12. Tendo, pois, tal esperança. Tendo tal esperança. Quem tem esperança? Servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, nós que estamos na graça, temos que acreditar em tudo, amado. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder que operava através de Moisés, agora ele opera através de nós. Diga amém, igreja. E não somos como Moisés. Diga assim, não somos como Moisés. Como é que fazia Moisés? Punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então Moisés já tinha perdido a glória de Deus, Deus já tinha saído, e ele continuava com aquele pano na cara, para as pessoas pensarem que a glória ainda estava sobre ele. Ele falava, não somos como Moisés, aqui ó, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, a mente deles está doente, a mente dessas pessoas que estão na lei está doente, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura de qual lei? Qual aliança? A antiga aliança. O que a igreja do século 21 mais lê? Antiga aliança. Você vai na maioria dos ministérios, você lê o pastor vendo a antiga aliança, a leitura da antiga aliança. Então quem abre a Bíblia e começa a ler a antiga aliança, Paulo diz assim, o mesmo véu que estava sobre Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo, o que aconteceu com o véu? Ele foi removido, ele foi abolido, foi tirado. 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, quando porém algum deles, não é todos, algum deles se convertem a quem? Então quando está na lei, não está convertido ao Senhor. Toda pessoa que guarda a lei, ela não está convertida ao Senhor. Ela não está convertida ao Senhor. Ele diz, quando porém algum deles se convertem ao Senhor, diz que o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é quem? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aonde está o Espírito do Senhor agora? Quem crê nisto? Que está na nossa vida. Então, aonde está o Espírito do Senhor? Aí é o que? Então, se há liberdade, para que eu vou pôr a mão na sua cabeça para te libertar, se o Espírito do Senhor está na sua vida? Quem te libertou foi aquele que veio morar na sua vida. E todos nós com o rosto sem venda. Diga assim, sem venda. Quantos estão aqui que tinham uma venda nos olhos e não conseguia ver isto aqui? Eu tinha uma venda nos meus olhos, eu também não conseguia ver. E todos nós com o rosto com uma venda, desvendado, contemplando como por espelho. Antigamente nós tínhamos uma venda, mas a palavra veio e desvendou, ou seja, arrancou a venda. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados quando? De glória, ou seja, dia após dia, minuto após minuto, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados em quê? Está na Bíblia. O quê? Nós somos transformados em quê? De glória em glória, na sua própria imagem. Então, quando você vem aqui, você está sendo transformado à imagem de quem? De Deus, a imagem do Senhor. Que esta palavra é poderosa, não voltará vazia. Ela tem um projeto de Deus, ela tem um desígnio de Deus, ela tem o poder de Deus, ela tem a força de Deus.
Foi através dessa palavra que Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há. Deus criou o invisível e os visíveis. Deus criou os animais, os peixes, os homens, tudo que existe, as estrelas, o sol, a lua, os astros, tudo foi criado pelo poder da sua palavra. A sua palavra, ela é uma semente, e quando ela é plantada, e quando ela é regada, ela cresce, e para ser grande, muito grande. A palavra de Deus, ela está aqui em minha vida, está na vida do teu povo, Senhor. Eu oro para que a nossa mente agora esteja totalmente presa em obediência a Deus, para que a nossa mente esteja presa totalmente ao que está escrito. Eu oro em nome de Jesus, e os santos de Deus, que tem o Espírito de Deus, que habita o poder de Deus, que habita a santidade de Deus, a glória de Deus, a força de Deus, digam todos amém, e amém, e amém. Você dá um aplauso ao nosso Senhor, dá? Para Ele a toda glória, a Jesus toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória. Obrigado, meu cooperador fiel. Nesses últimos dias, praticamente nesse mês que nós estamos vivendo, nós estamos mergulhando muito com profundidade sobre a presença de Deus na nossa vida. Essa manifestação do Espírito Santo em nós, o que Ele gera, o que Ele produz, qual é a mudança que Ele faz, por que Ele está em nós, para que Ele veio habitar em nós, qual é o sentido dele estar em nós. Porque não sei se você prestou bastante atenção nessa leitura desses 18 versículos, e depois você estuda, lê bastante na sua casa, seja aula para você estudar durante até quinta-feira, até você voltar aqui, você releia, para você poder compreender, porque hoje nós vamos gastar menos tempo, porque nós vamos orar pelo nosso país, orar pelas famílias, mas eu notei algo aqui muito poderoso. Paulo disse aqui, na primeira carta dele aos Coríntios, vai um pouquinho para trás, 1 de Coríntios, capítulo de número 3, 1 de Coríntios 3, versículo 15, vamos ler do versículo 15, diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 16, achou? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo fazendo uma pergunta para a igreja de Coríntios, e essa pergunta que eu faço hoje para a igreja que se reúne aqui: não sabeis vós que sois templo de Deus? Amém? Eu vou ler. Não sabeis que, na outra versão diz, não sabeis que sois santuário de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo perguntando, não sabeis que sois templo? Não sabeis que vocês são um santuário de Deus? Por que no Antigo Testamento tinha uma glória? Onde que estava a glória no Antigo Testamento que não era dentro do santuário de Deus? O santuário de Deus era um tabernáculo, que era de lona, que eles montavam uma lona, uma tenda, e havia repartições, tinha um véu, e na parte interior tinha uma arca, onde a presença de Deus estava ali, onde o sacerdote
uma vez por ano chegava até aquele local, então ali estava a presença de Deus. Aí dizia que aquele lugar ali se chamava a casa de Deus, se chamava o santuário de Deus, se chamava habitação de Deus, se chamava o templo de Deus. Então vamos lá no templo de Deus. Até hoje a igreja de Jesus Cristo do século 21, ao qual nós estamos vivendo, eles tratam esse lugar aqui como a casa de Deus. Vamos lá olha, nós temos que manter a casa de Deus limpa, nós temos que manter a casa de Deus organizada, quando fala de casa de Deus no Novo Testamento, não está tratando, tem que deixar limpo, claro que tem que deixar limpo isso aqui, esse lugar, porque aqui não vai se reunir porco, aqui vai se reunir ser humano, aqui não vai se reunir aqui o animal irracional, aqui vai ser, que se reúne gente, ovelha de Jesus Cristo, então tem que se manter, mas isto aqui não é mais templo. Eu vou lá porque eu vou lá no templo, porque lá no templo eu vou me encher do Espírito Santo. Não, o que está escrito na tua Bíblia? Você tem que prestar atenção no que está escrito. Versículo 16, está escrito o quê? Vamos ler. Não sabeis que sois santuário de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está dizendo, vocês não sabem que mudou o lugar de Deus habitar? Vocês não estão sabendo que o Deus dessa nova aliança, que se manifesta nessa nova aliança, ele não mais se manifesta da mesma maneira do passado? Ele não está dentro de uma casa, a presença dele não está dentro de um caixote, de uma arca, que as igrejas fazem o que para atrair o povo? Constrói lá uma arca e põe lá na sua igreja e todo mundo fala, a presença de Deus está ali, vamos lá, porque e ainda tem uns malandro que ainda faz umas arquinhas miudinhas e vende para o povo, dizendo que o povo está levando a presença de Deus para dentro da sua casa. Está mentindo, porque o que Paulo falou aqui? Não sabeis que sois o que de Deus? Eu não estou falando de mim não, eu estou falando da Bíblia aqui, ó. Não sabeis que sois o que de Deus? Santuário de Deus. Aqui na outra Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo de Deus, é que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabe? Então você não pode ter a desculpa de falar assim, eu vou no templo, eu vou na casa vamos na casa de Deus, vamos lá na casa, irmãos, Deus tem uma casa sim, não, Deus tem uma casa não, Deus, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui, só aqui Deus tem mais de 20 casas aqui, segundo a palavra diz que nós somos o quê? Casa de Deus, diga assim, santuário de Deus, habitação de Deus, morada de Deus. Aí o que ele vai dizer aí, ó? 17. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que é santo, este templo sois vós. Vou ler aqui em outra versão. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Então tem gente que tem um cuidado com as paredes do salão, mas não tem um cuidado com o seu corpo, né? Tem gente que tem um cuidado, a casa de Deus, e você é o que de Deus? Templo de Deus. Diga, eu sou templo de Deus. Então quando ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, então como é que, olha, Deus quer me usar, Deus quer te usar, mas ele não quer um santuário todo bombardeado, ele não quer um santuário com obesidade, ele não quer um santuário cheio de glaucoma, cheio cheio de doenças, provocada por nós, pelo nosso descuido. A maioria das enfermidades é provocada por nós, porque tem gente que não está nem aí para o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus.
Vamos dar um aplauso ao Senhor, amados. Vamos dar-lhe um aplauso. Isso é a verdade de Deus. Isso aqui é a verdade de Deus. Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Como é que se destrói o santuário de Deus? Não pintando as paredes, pastor, não trocando as lâmpadas. Não, o santuário de Deus é você. Aqui nós deixamos isso aqui organizado, limpo, para as pessoas saberem que aqui existe um povo que ama um Deus excelente e que coloca um lugar excelente para as pessoas excelentes vir aqui e adorar a Deus. Vocês são excelentes, porque vocês têm o Espírito de Deus. Paulo falou, nós somos um vaso que tem dentro um tesouro. Então nós temos dentro de nós temos um tesouro. Diga, eu tenho um tesouro. Eu ando com tesouro, eu sou rico. Irmão, Jesus falou, vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Vocês farão um milagre maior do que de Elias, do que de Moisés. Porque eu só visitava Moisés, eu só visitava Elias, eu só visitava Eliseu, eu só visitava Daniel. Em vocês, eu habito. Em vocês, eu estou em vocês. Se eu estou em vocês, vocês vão fazer a obra que eu comecei a fazer. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você não é treva do mundo. Mas o que nós vemos mais hoje no meio evangélico é gente fazendo vergonha com o nome de crente. Gente que não respeita o templo do Espírito. Gente que não consegue cumprir 2 mandamentos, amar a Deus. Não, eles amam a Deus, amam Nossa Senhora, amam Santo Antônio, amam São Benedito, amam Exu, ama todo mundo. Tem que amar a Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus, é fácil amar o próximo. Você é fácil de amar. Você é fácil de ter misericórdia de quem precisa de você. Você é fácil de ajudar as pessoas que correm para você pedindo socorro. Não pessoas que vêm tentar olhar para a cara do crente e falar que o crente é bobo, vou tirar alguma coisa dele. O crente não é bobo, não. A Bíblia diz que lá em Coríntios, 1 Coríntios 1:30, diz que o Senhor nos tornou sabedoria. Não tem nenhum crente bobo. Todo crente é sábio. Então diga comigo, eu sou santuário de Deus. Diga, o Espírito de Deus habita em mim. Então você agora sabendo disso, deixa eu te dar mais uma passagem aqui. Mais uma passagem em Efésios capítulo 2. Abra aí. Efésios 2, 22. Está escrito o que na sua Bíblia? Vamos lá. No qual também, vamos lá, igreja. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para quê? A habitação de Deus aonde? No Espírito. Então quer dizer que nós somos a habitação de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Então quando o Espírito Santo veio até a tua vida, você e eu nos tornamos uma habitação de Deus. Onde está Deus? Por isso eu falei no domingo, que a gente, às vezes as pessoas, alguém está morrendo com uma doença, aí a pessoa, quem me dera que eu fosse Deus, que eu pudesse, sabe, te ajudar. Irmão, você tem o Espírito de Deus. Você tem o poder de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você tem a unção de Deus. Jesus falou, e vocês porão as mãos sobre os enfermos,
e eles serão curados. E em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, e se porá as mãos sobre alguém doente, vocês têm o meu poder para curar essas pessoas. Você é a habitação de Deus para quê? Você lembra quando Jesus estava na terra? Qual foi a pessoa que chegou perto dele com uma necessidade que ele mandou para casa sem socorrer? Até gente que não era judeu veio pedir socorro. Ele falou: ó, eu não vim para você, mulher, você não faz parte. Mas como ela falou, eu não vou dar a comida do dono da comida para os cachorros. Jesus, para quase uma humilhação para aquela mulher, mas ela não se importou. Ela falou: até os cães comem da migalha. Então, se o Senhor deixar cair uma migalha da tua generosidade, da tua bondade, a minha filha vai ficar boa. O milagre vai chegar na minha casa. Então, todas as pessoas que chegaram diante dele receberam socorro. Mas ele não está mais aqui. Você vê ele andando por aí? Quem viu Jesus andando por aí? Mas você vê, sabe quem? Pessoas que carregam o Espírito de Cristo andando por aí. Você carrega o Espírito de Cristo. Você carrega uma unção. Você carrega um poder. Você carrega algo que o mundo não conhece, nem vai conhecer. Mas vocês conhecem e ele habita em vocês. Ele falou: eu fiz e vocês farão mais ainda. Vocês farão milagres maiores do que esse. Você tem um poder. Paulo falou, voltando lá para o texto que nós começamos, 2 Coríntios 3, para a gente terminar, para a gente partir para a oração. 3, sobre os ministérios, né? Paulo falou aqui, no versículo 6, 2 Coríntios 3, 6, o qual nos habilitou, olha aqui, irmão, olha para a sua Bíblia, presta atenção nessa palavra, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele está falando aqui de uma habilitação. Você sabe o que é uma habilitação? É um documento para dirigir, um documento para me operar como polícia, para me operar como médico, para me operar como engenheiro. Então eu recebo um documento, eu me preparo e recebo um documento. Então a Bíblia diz que Deus, o qual nos habilitou. Você sabe como é que se chama o nome dessa habilitação? Se chama Espírito de Deus na nossa vida. Essa é a tua habilitação, ou seja, você está preparado para fazer a obra de Deus aqui nesta terra. Diga, ele me habilitou. Fala o irmão aí, diga, você já está habilitado, tá, irmão? Vamos se mover. Isso, vamos se mover. O qual nos habilitou para sermos ministros de quê? Ministro de quê? Para falar da lei. Não, vamos falar do livro de Levítico. Isso, a mulher não usa roupa assim, o homem não usa roupa assado, e não sei o que, a comida não pode comer com a carne de porco, não pode comer não sei o que. É para isso que ele nos habilitou? Para que eu vou perder meu tempo para saber que é comida que eles comiam lá atrás, amado? Você é judeu? Você tem a ver alguma coisa com o judeu? Nada. Ele te habilitou para ser ministro de quê? De um Novo Testamento. Esse Novo Testamento não foi dito por Moisés. Moisés não trouxe o Novo Testamento. Moisés trouxe o Velho Testamento, diga, a lei. Aí ele vai dizer, uma nova aliança, não da letra. Por que não da letra? Quando trata de letra, está tratando da lei. Por que letra? Como é que Deus deu os mandamentos? Moisés foi no monte, e o próprio Deus escreveu em letras, numa pedra, as leis. Por isso que ele fala, o qual nos habilitou para a nova aliança, não da letra. Ele falou, você não está habilitado para essa letra. Não vai pregar a letra. Não vai, isso, ele falou, não vai pregar a letra, mas do Espírito.
Porque a letra faz o quê? Por que a letra mata? Porque a lei ela é o quê? Condenação. As igrejas que vivem debaixo da lei só vivem condenando umas às outras. Você vai para o inferno, por quê? Porque você botou uma bermuda. Porque você pintou a unha. Por quê? Porque a pessoa acha que ela é o modelo. Ó, eu me visto assim, todo crente tem que se vestir igual a mim. Se não se vestir igual a mim, vai para o inferno. Isso é lei. Pastor, então o senhor está dizendo o quê? Que todo mundo pode andar pelado? Irmão, se você entende dessa maneira, porque você quer entender que a Bíblia diz, aonde está o Espírito do Senhor, ali é o quê? A liberdade. Então você só vai fazer o errado se você quiser, porque você é livre, você não está preso mais no pecado, você comete se você quiser. Se você quiser errar, você erra. Se você fala, não vou errar, você não erra. Vamos lá, versículo 7, se o ministério da morte gravado com letras, aonde? Em pedra, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória aqui do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, nós estamos num período, do melhor período do cristianismo na terra, que nós estamos vivendo o período do ministério do Espírito, porque a obra de Deus não é feita pela minha carne, não é minha sabedoria, não é o meu carisma, o meu talento. Irmãos, eu dependo da unção de Deus, eu dependo do Espírito Santo. Eu digo, quando eu passo por aquelas portas e subo aqui, eu falo, Pedro Inácio, vai para casa, deixa só o Espírito aqui. Esse é um grande problema do pregador, porque se ele sobe aqui, quem vive na lei, quando sobe num púlpito, se ele tiver aborrecido com a mulher ou com o marido, coitada das famílias que estiverem naquele culto, porque ele vai partir para a carne, porque a lei ela é agressiva, a lei ele fica com raiva e joga o ódio para cima das pessoas, ele esquece da verdade e ele traz a sua verdade, e a nossa verdade não interessa mais, o que interessa é o que está escrito. O que está escrito? Versículo 9, porque se o ministério de condenação, diga, a lei condenava, teve glória ou não teve glória? Claro que teve glória. Moisés jogou lá o bastão lá, virou uma cobra, que glória, né? Tocar lá na água, sangue virou, praga de bichos, olha quantas manifestações você vê no Antigo Testamento, ressuscitou mortos, milagres, limpou leprosos, então você vê um monte de milagres, lá no tempo da glória da lei, e ele disse que nessa nova glória, é sobreexcelente, ou seja, é maior proporção, olha o que ele disse, 8, porque não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, o que nós estamos vivendo é algo muito mais glorioso. A única coisa que eu quero terminar a dizer a vocês, creia na palavra, creia na palavra, creia que tu és o templo de Deus, que o Espírito do Senhor habita em vocês, que há uma glória na vida de você. Pastor, mas eu não estou bem, porque eu me briguei com a minha mulher, briguei com o meu marido. É isso que a tua carne quer que você sinta, ela quer que você sinta isso, que você viva na carne. Qualquer coisinha que te passa na carne, você esquece quem você é. Os crentes esquecem rapidinho, se tiver um problema em família, acabou o crente esquece quem ele é. Irmão, você é muito mais do que o marido de uma mulher ou o esposo de um homem. Você é templo de Deus. Você é um ministro de uma nova aliança. Você tem uma grande responsabilidade. Deus te pôs nesta terra com um ministério. Porque o ministério do Espírito é um ministério. Sabe? É uma função. É algo que você e eu temos que fazer.
Não é só do pastor, isso é algo que cada um de vocês vai ter que assumir na vida de vocês. E eu vou falar com vocês, enquanto eu não ver todos aqueles que dizem que tem o Espírito de Deus trabalhar com esta unção, eu não vou parar de dizer a verdade a vocês. Amém? Muitas glórias já aconteceram hoje na sua vida. Só o fato de você estar aqui, muitos milagres aconteceram. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Fica de pé, igreja gloriosa. Nós temos agora 7 minutos. 7 minutos. A Bíblia diz que Moisés descia e brilhava.